história de um homem, nós vamos ler, está escrito em 2 Reis 6,15, que era servo de Eliseu. Olha o que está escrito: o servo do homem de Deus levantou-se bem cedo pela manhã e quando saía, viu que uma tropa com cavalos e carros de guerra havia cercado a cidade. Então ele exclamou: ah, meu senhor, o que faremos? E o profeta respondeu: não tenha medo. Aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. Então o que aconteceu? Esse servo desse profeta viveu uma situação em que ele viu com os seus olhos físicos a cidade cercada por um exército inimigo. E ele começou a entrar em pânico, ele começou a ter medo, dizendo: meu Deus, o que nós vamos fazer agora? E o profeta então, calmamente diz: não tenha medo. A fé, se ela não for baseada na palavra, ela não é fé. Muitas pessoas, elas acreditam que ter fé é o positivismo, um sentimento de que tudo vai dar certo. Então a pessoa, um exemplo, está enfrentando uma doença ou está enfrentando um problema e ela diz: não, tudo vai dar certo, tenho fé. Mas não tem base na palavra para isso. Então o que é isso? Isso é apenas positivismo. A falsa fé dentro da igreja é o quê? É um costume, é uma religião, é aquele eu acredito, mas não tem embasamento da palavra. É essa religião. E a religião machuca as pessoas. Porque a religião o que é? É muitas regras que você tem que cumprir. E que sem Deus é impossível cumprir. Então a religião, esse costume, esse positivismo, na verdade não muda nada na nossa vida. Porque a fé não termina em um estado mental positivo, mas ela atua na obediência total, fundamentada, bem firme na palavra de Deus. Então nós precisamos dessa palavra. Nós precisamos da palavra de Deus para ativar nossa fé de uma forma verdadeira. A Bíblia diz: a fé vem pelo ouvir a palavra. Então quando nós ouvimos a palavra de Deus, essa fé é ativada. Quantas palavras foram base na tua vida para exercer a fé genuína? Porque a fé você ativa ouvindo. Logo em seguida você fala e depois você age. Essa é a verdadeira fé quando ela tem base na palavra. A história continua. Esse servo estava em pânico. O que a gente vai fazer? E aí esse senhor, ele diz: Senhor Deus, abre os olhos dele para ele ver. E quando Deus toca nesse servo e ele abre os olhos, ele vê o quê? Que em cima deles tinham milhões de soldados, milhões de cavalos de fogo. Soldados que eram anjos do exército do Senhor, que estavam ali para proteger. Mas antes ele não via. É tempo de abrir os nossos olhos para ver as coisas pela perspectiva de Deus. Mais tarde, então, Eliseu, ele ora e ele diz: Senhor, segue esses homens. Eles ficam cegos. Aí ele dá uma pegadinha, fala: não, eu vou levar vocês para os caras certos, vai numa outra cidade. E aí ora: Senhor, abre os olhos deles. Aí eles abrem os olhos, estão em outra cidade, vê que foi tudo uma armadilha. Mas Deus agiu, porque Deus atua na nossa vida, não sendo baseado pelo que a gente é e nem pelo que a gente plantou. Deus não agiu na vida de Eliseu porque Eliseu era devoto, porque Eliseu tinha uma vida correta, porque ele tinha feito boas coisas na vida. A ação de Deus na tua vida não é determinada por isso, não é determinada porque você é, e nem pelo que você plantou. A ação de Deus na tua vida é determinada pelo quanto você crê nele. A Bíblia diz que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos. Mas às vezes a nossa visão diminui Deus. Muitas pessoas têm muitas opiniões sobre Deus. Umas dizem: Deus é isso, outras Deus é aquilo, outras Deus é aquele outro, mas nada disso importa, porque Deus é Deus. Ele pode fazer o impossível e Ele pode fazer infinitamente mais do que a gente pensa que Ele pode fazer. Nós precisamos o quê? Ouvir a palavra e deixar ser transformado por ela, para que a nossa fé venha crescer. Hoje eu digo: não escute a palavra só para armazenar informações.
mas escute a palavra para ser transformado por ela, para crescer nesse nível de fé. E Deus faz o impossível só para aqueles que são ousados na fé, para aqueles que têm, para aqueles que são transformados pela palavra, que crescem no nível de fé. É muito interessante a Bíblia quando ela fala sobre a fé, porque existe esse versículo, né? A fé vem pelo ouvir a mensagem. E aí tem outro versículo que diz assim, ó: se você tiver fé como um grão de mostarda, você vai dizer para esse monte se mover, e esse monte se moverá. Essa montanha se moverá. Esse versículo fala a respeito do Evangelho, que é a primeira mensagem. O Evangelho é a primeira mensagem que uma pessoa escuta, e quando ela acredita nessa mensagem de verdade, quando ela se entrega para esta mensagem, ela pode mover a montanha que é o velho homem da frente dela. Ela pode mover o vício que é essa montanha da frente dela. Ela pode mover todas as características ruins que ela tem, todos os pecados, o passado, ela pode mover da frente dela para começar uma nova vida. Se você tiver fé em uma mensagem pequenininha, tudo pode mudar. Mas e quando a gente escuta a mensagem, mas não entende ela direito? E quando a gente escuta o Evangelho e esquece como é que funciona depois de um tempo? É preciso voltar lá na frente e ouvir outra vez. Eu quero ler com você um versículo, 1 João 4,16 até o 18. Assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor, e todo aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. Dessa forma o amor está aperfeiçoado entre nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque nesse mundo somos como ele. No amor não há medo, ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. E aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Esse versículo fala sobre o Evangelho. Esse versículo, ele diz assim no início: nós conhecemos o amor que Deus tem por nós e nós cremos nesse amor. Qual é esse amor que Deus tem por nós? O amor é Deus que nos amou tanto, enviou o seu único filho para dar a vida por nós, para que a gente possa viver a vida eterna. Então, nós conhecemos esse amor, nós cremos nesse amor. Deus é amor. Aqui diz: aquele que vive no amor vive unido com Deus. Aquele que vive do Evangelho, dessa mensagem, vive unido com Deus. Depois diz: o amor em nós é totalmente verdadeiro, para que tenhamos coragem no dia do juízo. Isso quer dizer que no dia do juízo, nós não vamos precisar sentir o medo, porque ali diz: o medo impõe culpa. O que é isso? No dia do juízo, nós não vamos precisar ter medo, porque Jesus já morreu na cruz por nós. Então não funciona mais como antigamente, que você tinha que cumprir aquelas leis, seguir uma religião. Não, Jesus nos alcançou com graça. Jesus nos alcançou. Ele nos recebe do jeito que nós somos. Mas Ele nos ama tanto que não nos deixa continuar do jeito que nós somos. Ele nos muda conforme nós nos aproximamos dEle. Então, quando nós conhecemos esse amor e nós cremos nesse amor, nós começamos o quê? A ter essa natureza de Jesus. E quando chegar o dia do juízo, não vai ter medo, porque nós vamos ser amor como Ele é amor. Deus vai olhar para nós, Ele não vai analisar se a gente fez boas coisas ou não. Ele não vai ver se você foi uma pessoa boa. Não, você matou alguém, então você não vai. Não, não é pelas ações. Deus vai olhar para nós e Ele vai ver Jesus em nós. Ou não. Mas se Ele ver Jesus em nós, aí nós vamos poder ir para a glória. É por isso que tem aquele versículo que diz assim, ó: Jesus em nós é esperança para a glória. Então essa mensagem do Evangelho, de que Jesus morreu para nos salvar, aceitando nós como Ele é extremamente poderosa. Sabe o que aconteceu? Ele olhou para você e Ele decidiu: eu amo essa pessoa.
Eu amo você, Paulo, eu amo você, João, eu amo você, Joana, eu amo você, Eduarda, eu amo você, Marcos, eu amo você, Mateus. Ele disse, eu amo você e você é inegociável para mim. Aí o que aconteceu? Deus bolou um plano, eu vou enviar meu filho por causa dessa pessoa e ela é inegociável. Aí Jesus veio ao mundo e Jesus estava lá discipulando, Jesus estava lá arrasando. Aí chegou um momento que ele deveria ser crucificado. E ele foi para esse jardim chamado Getsemane. E lá ele começou a sentir a angústia de toda a humanidade sobre ele. A Bíblia fala que ele suou grandes gotas de sangue, de tanta angústia que ele estava sentindo. E aí ele diz assim, Pai, se possível, afasta esse cálice de mim, mas que não seja feito o que eu quero, senão o que tu quer. E sabe o que Deus decidiu? Ele decidiu, eles são inegociáveis. Quantas vezes nós negociamos Deus? Quantas vezes nós negociamos Deus por coisas passageiras? Nós somos inegociáveis para Deus. Ele olhou e ele disse, eu vou salvar essa pessoa. E Jesus veio e ele morreu por nós. E quando o inferno achou que ele tinha vencido, Jesus foi lá no inferno e roubou as chaves do inferno. Tendo poder sobre a vida, tendo poder sobre a morte, ele pisou na cabeça do diabo quando ele ressuscitou e hoje ele está vivo. Ou seja, essa é a mensagem letal. E quando nós cremos nessa mensagem, nós nos tornamos letais para o inimigo. Aqui diz, aquele que sente medo não está aperfeiçoado no amor. Ou seja, aquele que tem medo ainda não conhece o Evangelho, não está aperfeiçoado no Evangelho. Há algo de tremendo nessa mensagem. Esse algo é a vida verdadeira, porque quando nós nos apegamos a essa mensagem, nós somos letais para o inimigo. Quando você crê nessa mensagem, recebe essa mensagem, ela transforma a tua vida, e cada passo que você dá é o inimigo debaixo dos teus pés. Hoje eu digo, é hora de se levantar, é hora de vencer, é hora de virar o jogo, é hora de mudar a história. Romanos 8,15. Olha o que diz. Romanos 8,15. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem, mas vocês receberam um espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos, Pai. Em outra versão diz, por meio do qual clamamos, Abba Pai. E Abba Pai significa paizinho. Hoje você pode ser íntimo de Deus. Hoje você pode falar com Ele a todo momento. Sabe, Deus, Ele nos ama demais. Muitos homens na Bíblia foram chamados e realizaram grandes coisas. Mudaram a história. E eu vou dizer para você a história de um cara chamado Moisés. Você conhece talvez a história de que ele abriu o Mar Vermelho. Todo mundo conhece? Moisés foi um homem chamado para libertar milhões de hebreus do Egito. Mas tudo começou quando ele era um hebreu adotado pela filha de Faraó, ou seja, ele era neto do Faraó, que o Faraó era um rei. E ele assassina um cara e tem que se refugiar para o deserto. Então ele foge para o deserto e vai lá, ele casa e está lá na casa do seu sogro, nesse deserto, escondido, cuidando do rebanho. Resumindo para você, ele não estava fazendo nada demais, estava fazendo nada com nada, cuidando de um monte de bicho, mas nada de relevante na vida. E aí Deus resolve chamar ele lá onde é que ele está, lá no deserto. E a Bíblia fala que ele estava lá no meio do deserto do nada e tinha uma árvore lá. E aquela árvore começou a pegar fogo e era uma sarça ardente. Só que aquele fogo não consumia a árvore. Quando ele viu aquilo, ele pensou, nossa, que esquisito. Eu vou lá ver o que é isso. E aí quando ele estava chegando muito perto, a Bíblia diz que Deus falou para ele, ei Moisés, para aí. A terra que você está pisando é santa.
Deus faz o chamado para a vida dele, dizendo: eu quero que você vá lá, enfrente o faraó e que você liberte aquelas milhões de pessoas da escravidão. Imagina você sendo chamado por Deus para libertar milhões de pessoas de um presidente opressor, como é que chama? De uma ditadura. Moisés foi chamado e Deus estava com ele. Porque depois, quando ele foi enfrentar o faraó, esse líder, Deus começou como é que é a palavra? Deus começou a respaldar ele. Então Deus mandou pragas naquele lugar para provar que Deus estava com ele. As coisas começaram a acontecer. Bem por fim, o povo foi liberto, conseguiu aí abrir o Mar Vermelho, o povo fugiu e tal. E a história vai. Mas o que eu quero dizer com isso é que o chamado não é só para as pessoas que têm um microfone na mão. O chamado começa lá no deserto, onde você estiver fazendo o que você está fazendo. Então eu não sei o que você trabalha. Talvez você trabalhe no escritório, talvez você trabalhe no mercado, talvez você trabalhe com um carro, talvez você limpa os carros, eu não sei. Mas o chamado que Deus faz desse evangelho é para que você, aonde você está, possa viver para Deus. Começa com uma sarça ardente. Começa com uma mensagem pegando fogo no teu coração. E Deus, quando Ele abrir portas, você deve entrar. Quando Ele der ideias, você deve agir. Não espere algo dramático acontecer na sua vida, Deus te chamar de uma forma dramática. E também não se contente com a ideia de que, bom, esse chamado, essas coisas aí é para os pastores. Não, é para você. Deus não decidiu que Jesus iria morrer só pelos pastores. Ele morreu por mim, por você. Um avivamento vai acontecer. Um avivamento vai acontecer e você pode fazer parte dessa história. Se você decidir aproveitar todas as oportunidades que você tiver para entrar. Se você decidir que essa mensagem, se você decidir que o diabo está debaixo da planta dos teus pés, se você decidir, tudo pode mudar na tua vida. Tudo pode mudar. O chamado, ele começa com essa pequena sarça. E o poder de Deus, presta atenção no que eu vou falar. O poder de Deus, ele vai estar disponível para você à medida que você for obediente, de uma forma incondicional a Ele. Quando Deus abrir essa oportunidade, entre. Lembre-se, você é letal para o inimigo. Você é letal. Nós precisamos estar possessos por Jesus. Nós precisamos estar loucos por Jesus, correndo em direção a Ele, correndo em direção aonde Ele nos chamar, mesmo que nós estejamos correndo sozinhos. É bem provável que você talvez enfrente oposição, mas a vida com Deus é uma vida que vale a pena ser seguida. Vale a pena seguir a Deus. Essa é a vida verdadeira. Vale a pena pegar o evangelho. Vale a pena. Deus é esse Deus que transforma a vida de todas as pessoas e usa todas as pessoas independente do seu potencial. Deus é esse Deus que pode fazer infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos. Cristo está em nós. Por isso, nós somos o suficiente.